Eu vou fazer a minha apresentação, falar sobre o direito das concessões portuárias e licenças portuárias. Temos aqui um índice que vou dar início com o enquadramento, depois falar do tema propriamente dito no direito das concessões portuárias e licenças portuárias. Tenho o quarto ponto, que é a legislação aplicável no ordenamento jurídico angolano, e conclusões. Falar sobre as concessões não temos outra alternativa senão falar de portos. Dizer que, para o ordenamento angolano, o porto compreende os domínios terrestres e aquáticos, naturais ou artificiais, com instalações aptas para as operações de fundeio, atracação e desatracação de mercadorias, permite fazer o transporte de carga de um lugar para o outro, permite o desembarque e o embarque de passageiros e mercadorias e outras atividades de cariz portuário, conexos e complementares. Em sentido restrito, diríamos que o porto é o local onde é efetuado operações de transporte de mercadorias e passageiros do navio-mar ao cais-terra. Dado a sua importância no setor económico a nível nacional, é um fator importante que produz ou multiplica receitas para o país, atinge uma dimensão económica com arrecadação de receitas portuárias e alfandegárias, igualmente a recepção de impostos. Ao nível do setor ou da dimensão social, cria em massa empregos com o exercício da atividade portuária e as concessões da área de jurisdição portuária. Ao nível do meio ambiente, cria a dimensão de paradigmas e premissas que permitem uma relação entre porto, cidade e meio ambiente. Este trinómio só é permitido esta relação direta diante da atuação do porto de forma positiva na sociedade, que vai fazer com que esta relação seja sadia, equilibrada para a sociedade. Nós não podemos falar, obviamente, da área de jurisdição do porto sem falarmos da entidade que faz a gestão e a administração desta referida área. Estamos a tratar da empresa portuária que, nos termos da lei, também foi designada como autoridade portuária que faz a gestão e administração do porto no âmbito das suas competências, que também estão fixadas em legislação específica, para administrar a zona marítima e terrestre, os acessos, as zonas portuárias, os portos secos, por aí fora. Dentro da área de jurisdição portuária, nós podemos encontrar também outras autoridades, nomeadamente a autoridade sanitária, serviços sanitários, a autoridade migratória, serviços migratórios, a autoridade marítima, a Capitania dos Portos de Angola, e a autoridade aduaneira, que são os serviços da alfândega. Portanto, a sua atuação é específica e no âmbito das competências legalmente tipificadas na lei. Relativamente à área de jurisdição portuária, são desenvolvidas atividades de cariz operacional e o uso do domínio público ou privado. Mas, para que esta gestão seja feita com eficácia, objetivamente, temos que adquirir um modelo de gestão dos portos. Antigamente, falando em Angola, o modelo que era exercido era um porto ferramenteiro, em que a participação do privado era mais ativa e faziam a gestão de alguns equipamentos mais leves. E as infraestruturas e as superestruturas eram da responsabilidade pública, que fazia a gestão dos portos. Havia alguma vantagem, efetivamente, que é este investimento da área do ente público, e a desvantagem era a gestão bipartida. Este é só um slide que vem demonstrar exatamente a intervenção do ente público e do ente privado.
Com o passar do tempo, evolução, projeção para novos desafios, o modelo que foi adquirido foi o modelo de Porto Senhorio, em que houve a manutenção das atividades portuárias no setor privado. A responsabilidade das infraestruturas, do investimento das infraestruturas era partilhado, pode ser efetivamente quer por um ente público ou ente privado, no âmbito das parcerias público-privadas. A natureza era uso, ou serviço público, uso privativo, e efetivamente toda atividade é praticada mediante a atribuição de uma licença portuária dominial e a celebração de um contrato de concessão, quer dominial, quer portuário ou serviço público. Este slide também é para ilustrar efetivamente este modelo de gestão portuária. Este quadro efetivamente já vem a clarificar o tipo de gestão: porto ferramenteiro, infraestrutura pública, superestrutura pública e trabalho portuário privado; landlord, infraestrutura pública, superestrutura privada e trabalho portuário privado. São os dois modelos que eu achei melhor indicar aqui. Em termos de concessões, objetivamente, para se fazer uso do domínio público-privado, tem que haver um ato de cariz administrativo que vai conceder, ou seja, o ente público concede ao ente privado o direito ao uso a determinada parcela do domínio público portuário e o direito à exploração de atividades portuárias conexas e outras complementares. Para este uso, nós temos tipificado na lei 3 formas: o uso de ente público, o uso de serviço público e o uso particular. O uso de entidade pública é desempenhado, ou a utilização é feita por um ente público que, nos termos dos seus fins legalmente previstos, consegue desempenhar ou exercer as suas funções específicas para o uso do domínio público. O uso do serviço público, nós temos a utilização do domínio é exercido por um ente, por uma pessoa coletiva de direito privado, que vai desempenhar o fim realizado no interesse ao serviço público e este fim é tipificado nos termos da lei ou do contrato. O uso particular corresponde à utilização feita por entidades privadas ou coletivas, mas o seu fim da utilização do domínio é sempre para atividades privadas. Como já havia referido, a constituição de usos dominiais são feitos através da atribuição de uma licença dominial, da celebração de um contrato de concessão dominial ou portuário. No âmbito das concessões portuárias, o fim específico para esse tipo de atividade é a celebração de um contrato em que vai garantir a exploração das atividades portuárias ou conexas ou complementares. E é atribuído, nos termos da natureza de serviço público ou portuário, dentro de um período de tempo que vai atingir os 30 anos, podendo eventualmente ser prorrogado este tempo, mediante uma autorização específica do titular do Poder Executivo. Objetivamente, a contrapartida do uso do domínio portuário ou do exercício destas atividades tem uma contrapartida, que é o pagamento das rendas fixas e variáveis. Estas rendas variáveis, os encargos financeiros, estão tipificados também no Regulamento de Tarifas Portuárias de Angola. Relativamente à concessão dominial, o ato também é perpetuado através da celebração de um contrato administrativo que tem a sua natureza do uso do domínio público, a contrapartida é o pagamento de rendas fixas, mas já não de rendas variáveis, porque na realidade é o uso do domínio público portuário e não a execução de tarefas propriamente portuárias. É os fins da atividade privada que já vêm estabelecidos na lei. Relativamente ao prazo, são 30 anos, podendo efetivamente o mesmo regime ser aplicado, autorização específica do titular do Poder Executivo. Em termos da fixação do prazo,
quer para as portuárias e quer para as dominiais, deve-se ter em conta, objetivamente, o período, ou seja, o investimento efetuado e o período de amortização do concessionário. Falar do contrato, objetivamente, estamos a falar de direitos e deveres, quer da concedente, quer da concessionária. Só para ilustrar, a concedente tem direito às rendas fixas e variáveis, à informação atualizada, pronto. A concessionária tem o direito ao uso dominial, o direito ao exercício das atividades portuárias. Relativamente aos deveres, a concedente tem que garantir o uso dominial e o efetivo exercício da atividade portuária, vai concessionar, vai fiscalizar, emitir as referidas licenças precárias, inspecionar, auditar, garantir o equilíbrio financeiro. Já a concessionária tem o dever de fazer o pagamento das rendas fixas e variáveis, o dever de informação atualizada, o dever de cumprir com os planos que contratualmente são exigíveis, quer da gestão de resíduos, quer planos referentes à segurança marítima e portuária, entre outros, que estão fixados no contrato. Para efeitos de concessão, nós temos aqui etapas que vêm a garantir a contratação pública. A primeira etapa tem a ver mesmo com planeamento de necessidades, tem a verificação das competências da entidade contratante, que, no âmbito do ordenamento portuário, para que haja, efetivamente, o titular que vai autorizar a referida contratação, tem um plafond específico. No âmbito da lei dos contratos públicos, as empresas públicas não devem autorizar despesas que ultrapassem 1.000 milhões de kwanzas. E depois temos a escolha do procedimento, que também tem alguns requisitos, que têm a ver com o critério da contratação e o tipo de procedimento. Temos as peças de procedimento que, efetivamente, vão auxiliar as entidades contratadas a apresentar os cadernos de encargo ou a proposta de negócios para o exercício do referido direito, e as peças são caderno de encargos, cartas convite, o anúncio, dependendo de qual for o modelo. Depois temos a comissão de avaliação, que é a comissão que vai fazer a gestão de todo o procedimento concursal. Temos a tramitação do procedimento e o controle e fiscalização dos contratos. Eu apresento aqui dois tipos de procedimento, que é concurso público, qualquer candidato pode participar. Concurso limitado por prévia qualificação, que numa primeira fase todos os candidatos podem participar, mas depois há uma segunda fase, que é a qualificação dos candidatos, que, por questões de aptidão técnica e financeira, são efetivamente os candidatos selecionados para passar e apresentar a proposta. Como já havia referido, o preço base que é fixado são 182 milhões e o prazo máximo dos dois concursos, que é o mais aberto para qualificação e participação de todos, 120 dias. Nós temos aqui um modelo de relacionamento do sistema da contratação pública que tem a ver com as entidades que neste processo estão envolvidas. Então, a entidade pública contratante, que é o planeamento, contratação, a concessionária adjudicatária e gestora do referido terminal. O Serviço Nacional de Contratação tem a obrigação de regular todo o procedimento, aceitar as monitorizações, as reclamações, por aí fora. A Inspeção Geral do Estado, que tem a função de fiscalizar. O Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, que é a tutela das empresas públicas, o Tribunal de Contas, que faz auditoria, fiscalização preventiva e concomitante dos processos, a Superintendência, que é o órgão que faz o controlo de todo o setor marítimo portuário, e o titular do Poder Executivo, que dá as autorizações. Na extinção dos contratos de concessão, nós temos aqui os efeitos, que é rescindido por incumprimento contratual, por decurso do tempo, interesse público ou resgate, motivos de força maior, acordo entre as partes e destruição de bem dominial. Como é para perceber, os contratos de concessões têm que haver um gestor que faz a gestão do contrato em termos de execução física e execução financeira, que faz a gestão do período de prazo de vigência, faz as suas notificações por aí fora. As licenças, já sabemos que é um ato de licenciamento, ato administrativo, que vai permitir que o ente privado tenha a possibilidade, o direito de exercer o domínio público, o uso do domínio público e das atividades de cariz portuário.
tem uma utilização ou uma natureza, efetivamente, de serviço público, tem um prazo, efetivamente, não superior a 5 anos, é de natureza precária, para todos os motivos, pode haver aqui algumas interferências no que tem a ver com a execução da própria licença, que pode originar, então, a reversão dos bens a favor da concedente ou não, independente de quais foram os investimentos realizados, para que haja aqui uma indenização ou uma compensação. Isto já foi referido. Aqui também é um quadro que vem a vislumbrar exatamente o que eu disse anteriormente. Para a legislação aplicável, nós temos aqui no domínio público, só uma nota que não está aqui, mas no âmbito, e como eu trabalho para o Porto de Luanda, tem, em termos de processos que já estão em curso, que é o seu poder visionário, ele desenvolveu uma série de atividades e de projetos em curso que, de facto, vêm alterar todo o processo que é a forma de gestão e de poder modernizar o Porto de Luanda. Algumas das disposições aqui, vou-me focar na linha C, que é o diploma legislativo, que faz a fixação da área de jurisdição portuária, que começa de Farol das Lagostas até Restinga, a sua ponta mais avançada. A esta altura, nós temos em curso o plano de ordenamento portuário, que visa alterar a área de jurisdição do Porto, ou seja, estender desde o Farol da Lagosta até ao município de Ambrias, província do Bengo. E isto porquê? Porque é um projeto em curso que visa desenvolver, aliás, já há um contrato assinado de concessão com uma sociedade de desenvolvimento claro, da Barra do Dande, que visa a construção de um terminal portuário, um terminal de apoio logístico para serem desenvolvidas as reservas de segurança do óleo alimentar, de cereais e de energia. Está em curso também já o terminal oceânico, que é de combustíveis, que é da Sonangol. Pronto, vamos passar para aqui o ordenamento do território, que são outras legislações que também foram alteradas, que têm a ver com a área de jurisdição do Porto, que é para a área costeira. Outros processos foram realizados, estão em curso no Porto de Luanda, que têm a ver com o sistema de controle marítimo para o controle do tráfego. Tem os outros processos que têm a ver com o CAS de cabotagem norte, para auxiliar no descongelamento do trânsito para o transporte de passageiros, Luanda, Cabinda, Soio, ou ao contrário. Temos outros projetos em curso que têm a ver com as concessões dos terminais de passageiros em Luanda. Temos também um projeto que tem a ver com a subestação elétrica para aprovisionar e abastecer toda a área de jurisdição portuária. E as convenções marítimas, internacionais da Marpol, de SOLAS e ISPS, mercadorias perigosas, as normas ISO. Temos aqui as conclusões, que é a atualização da legislação de direito marítimo, as boas práticas de governação corporativa, os princípios norteadores das convenções internacionais, a adoção dos mecanismos de gestão e controle das concessões e a adoção do modelo de gestão portuária economicamente financeiro mais vantajoso. Muito obrigada.